Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar alguma sugestão também, certo? Bem, vamos lá, olha só. Dois aviões de combate A e B viajam em uma mesma altitude com velocidades constantes, VA igual a 100 metros por segundo na direção I e VB igual a 200 metros por segundo na direção J, respectivamente. A figura ilustra as posições dos aviões nos instantes t igual a 0, que estão separados por uma distância d igual a 100 metros. Devido ao funcionamento de sua turbina, o avião A emite um som de frequência característica de 1000 Hz. A velocidade do som na região onde se encontram os aviões é de 300 metros por segundo. Com base nessas informações, calcule a letra A, a distância mínima entre os dois aviões ao longo do movimento. Então, aqui eu vou fazer primeiramente a letra A, certo? E aqui, então, uma pequena ampliação, certo? Temos que VA é de 100 metros por segundo, acionar aqui o módulo de 100 metros por segundo, enquanto VB é de 200 metros por segundo, certo? Bem, o ponto A, ele vai se encontrar na localização em coordenadas cartesianas, sempre na posição VA vezes T, que seria o deslocamento no eixo X, e 0, enquanto B vai estar sempre na posição 0x e VB vezes T, que daí seria a sua coordenada Y. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui para facilitar o nosso cálculo é, em vez de utilizar o metro por segundo, usar o hectômetro, que daí a velocidade de A, de 100 metros por segundo, passa para 1 hectômetro por segundo, porque a gente vai trabalhar com o valor 1, assim como o B, que daí seria, em vez de 200 metros por segundo, seria de 2 hectômetros por segundo. Aí a gente trabalha com 1 e com 2 apenas, né? Com valores unitários, que fica muito mais fácil. Só conferir aqui, VB é 200, VA é 100, tá? Muito cuidado. E daí, após, a gente utiliza esses outros valores aqui, certo? Lembrando que a posição de A na posição Y, corrigindo aqui, não seria 100, né? Acabei de ver, seria de 0, seria de 100. Mas nessa unidade em hectômetro, nós teríamos o seguinte, olha só, substituindo, né? VA, como é de 1 hectômetro, teríamos T e 1, e B teríamos de 0 e 2T, o que fica muito mais simples de investigar, certo? Por quê? Porque aqui eu vou utilizar a equação da distância entre dois pontos da geometria analítica, que a distância entre dois pontos ao quadrado é igual a as diferenças, neste caso t menos 0 ao quadrado, mais as diferenças 1 menos 2t ao quadrado. Aqui, então, encontraremos simplesmente t ao quadrado, aqui mais o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E vemos que para distância ao quadrado, temos uma equação de segundo grau, né? Onde aqui t quadrado com 4t quadrado vai dar 5t ao quadrado menos 4t mais 1. Uma equação de segundo grau cujo vértice se encontra no ponto mais baixo, né? Indicando o que seria o valor mínimo para d quadrado, logo a menor distância para um certo tempo. Como isso aqui seria o vértice, então, vamos calcular o que seria o t do vértice, que é menos b, ou seja, 4 sobre 2a, que é 10. Então, sabemos que a distância mínima entre eles vai se dar um t igual a 0,4 segundos. Como eu não mexi na unidade de tempo, então fica 0,4 segundos. Aplicando este valor aqui, d quadrado, então, vai ser 5 vezes t ao quadrado, que é 0,16, menos 4 vezes 0,4, mais 1. Fazendo esses cálculos, acharemos o valor de 0,2. Logo, d vai ser a raiz de 0,2, que é aproximadamente 0,45. Como é distância, estamos trabalhando em hectômetro. Passando para metro, aproximadamente 45
metros, né? 45 e uns quebrados pela questão da raiz quadrada de 2. Mas aproximadamente 45 metros seria a distância mínima entre os dois aviões, certo? Então, primeiro aqui a letra A, utilizamos a geometria analítica, né? Eu só peço desculpa inicialmente, botei um 0, mas a posição inicial dele é justamente no 100 aqui, né? Que é a questão da altura, posição Y inicial de A. Agora nós vamos para a segunda, que pede a frequência percebida no instante t igual a 0. Então, aqui nós faremos o seguinte, vou apagar aqui tudo, tá? Para reutilizar aquela figura, certo? E teremos o seguinte, a frequência percebida em t igual a 0, tá? É, na verdade, a frequência do som emitido um tempo atrás, né? Pensando que aqui está o avião B e aqui está o avião A. No momento que ele emitiu o som, certo? Então, temos essas viagens aqui. Quando o avião A chega nessa posição em relação a B, é quando o som chega em B. Então, na verdade, ele não percebeu a frequência do exato momento 0, mas de um tempo atrás, antes de eu marcar essas posições. E aí o importante é justamente determinar elas. Bem, essa distância que a percorre é de 100 vezes um t', que é o tempo que levou para chegar nessa configuração desde que ele emitiu aquele som. Aqui é a distância de 100 metros, ok? Simplesmente, que é a distância onde o B se encontra, que é onde o A estaria justamente nessa configuração. E aqui, 300 vezes t', 300 a velocidade do som. Então aqui, por uma relação de Pitágoras, vamos ter que 300 t' ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 t' ao quadrado. Podemos simplificar tudo por 100 aqui, certo? Que facilita. E já elevando ao quadrado, vamos ter 9t' ao quadrado igual a 1 mais... dividir tudo por 100 ao quadrado, no caso, né? Divididos por t' ao quadrado. Ou seja, vamos ter 8t' ao quadrado igual a 1. Então, t' vai ser 1 sobre a raiz de 8, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 4, né? Aqui eu já fiz a fatoração diretamente, certo? Segundos, neste caso. Aqui, 1 sobre 2 raiz de 2, né? Simplifiquei em cima e embaixo por raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 4. Certo? Isso para achar t', para agora encontrar o valor desses triângulos, né? Substituindo t' em cada um deles, vamos ter o seguinte... 100 vezes raiz de 2 sobre 4, vamos achar 25 raiz de 2. Aqui se mantém o valor 100 e aqui vamos achar o valor de 75 raiz de 2. Substituir para termos nosso triângulo retângulo, certo? Por que agora? Porque para encontrar a frequência percebida, tá? Então temos aqui o avião A e o avião B. E a frequência é a frequência percebida pelo piloto B. Tá? Então, o B vai fazer o papel de observador, o A vai fazer o papel de fonte. Tá? Deixa eu colocar aqui um outro triângulo retângulo, certo? Para ilustrar e separar bem essa parte. Então, aqui temos o observador, aqui temos a fonte. Tá? Aqui temos o valor 25 raiz de 2. Opa! Aqui temos o valor 100 e aqui temos o valor 75 raiz de 2. Certo? Tudo ali já colocado devidamente em metros. A orientação Doppler, tá? Para ver a frequência percebida, né? Pois temos aí uma situação de efeito Doppler, é do observador à fonte. A velocidade relativa, e aí que nós vamos pensar, a velocidade relativa de A, que vai ser a velocidade da fonte, e aqui a velocidade relativa do observador vai nos dar que a frequência percebida é a frequência da fonte vezes a velocidade do som, neste caso, mais a velocidade do observador, pois a orientação dele é no sentido positivo,
divididos por v menos a velocidade da fonte, pois está no sentido negativo. E devemos encontrar agora essas velocidades do observador e da fonte. E aí utilizaremos de trigonometria, né? Aqui só pegando o VB, a velocidade de B é de 200 metros por segundo, enquanto VA é de 100 metros por segundo. É uma questão bastante trabalhosa, certo? Bem, primeiro vamos pegar VA, que no caso aqui vai ser a velocidade da fonte, né? O VA relativo, esta componente, que é igual então a 100 vezes o cosseno deste ângulo aqui, que é nada mais do que 25 raiz de 2 sobre 75 raiz de 2, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cortando raiz de 2, aqui simplifica lá por 3, então vamos ter 100 sobre 3 metros por segundo. VB relativo, tá? Aqui tem o R de relativo, não podemos esquecer. Vai ser a velocidade do observador, que vai ser então 200 vezes o cosseno deste ângulo aqui, que é 100 sobre 75 raiz de 2. Simplificando e fazendo a devida racionalização, vamos encontrar o valor de 400 raiz de 2 sobre 3 metros por segundo. Ok? Pois bem, agora ao final vamos jogar esses valores aqui nessa expressão. Tá? Fazer mais aqui abaixo. Então a frequência percebida vai ser a frequência da fonte, dada já na questão, vezes uma razão entre 300 mais velocidade do observador, que é de 400 raiz de 2 sobre 3. E aqui 300 menos 100 sobre 3. Fazendo as devidas aproximações, né, pensando, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Né? Aqui nós obteríamos, multiplicando em cima e embaixo por 3, 900. Aqui vai dar o valor de 1460 sobre 3. E abaixo vamos ter o valor de 800 sobre 3. Podemos cancelar 800 com 800. Claro, vezes a frequência da fonte. Então a frequência percebida vai ser a frequência da fonte, que é 1000, vezes essa razão aqui, que dá em torno de 1,83, ou seja, 1830 Hz. É o valor encontrado da frequência percebida pelo avião B quando vai escutar a turbina A. Então temos aqui a distância mínima que nós encontramos onde está, eu acabei apagando, certo? Mas era de aproximadamente 45 metros. E aqui a frequência próxima percebida de 1830 Hz. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? Respondo sempre que puder. E bem, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e mandar também sugestões, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.